A paz de Deus para cada um de nós. Vamos fazer uma meditação na Bíblia Sagrada a respeito do que vai acontecer nos últimos tempos, no final dos tempos, o que irá acontecer com a humanidade, com o mundo de um modo geral e, sobretudo, com cada um de nós. E temos a fé colocada por Cristo no nosso coração. Como devemos nos comportar se porventura estas coisas virem nos nossos dias? Serão coisas terríveis, ditas pelo próprio Cristo, que nos alertou de como virá esse acontecimento que trará muito infortúnio para a humanidade, para as pessoas, para todas as nações, assim como nós estamos sendo acometidos por esta pandemia, que já foi também um dos sinais que Cristo nos disse que no final dos tempos iriam surgir pestes, que nada mais são do que as epidemias. Vamos fazer a leitura bíblica e vamos fazer um comentário no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo de 4 a 14. Mateus, capítulo 24, versículo de 4 a 14, que diz assim: palavras do próprio Cristo. Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, os discípulos de Jesus perguntaram a ele como se darão essas coisas, que sinal Jesus Cristo poderia dar para eles, sinal do fim do mundo e o sinal da vinda dele, porque ele disse que iria voltar outra vez aqui na terra. Então, eles estavam ansiosos, perguntando a Jesus quando se dará o fim. E que sinal? Qual o sinal da sua vinda aqui, Jesus? E o sinal também do final dos tempos. E aí, então, Jesus fala estas palavras que está na Bíblia Sagrada. Mateus, que era um discípulo de Jesus Cristo,
foi anotando tudo, né? Anotando tudo e escreveu esse evangelho, esse texto que está aqui na Bíblia Sagrada, que é o relato das próprias palavras de Cristo. E ele nos dá alguns conselhos, algumas orientações de como se dará o final de tudo isso. E ele fala para nós nos acautelarmos, ficarmos atentos. Para quê? Não por todas as coisas, mas nos acautelar para que ninguém nos engane. Que haverá muitas fake news, muitas mentiras, muitos rumores. Haverá guerras mesmo, mas haverá muitos rumores, muitas invenções, muitas mentiras. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Mas cuidado para não vos alarmardes. Ou seja, nós não devemos ficar perturbados, né, com tantos rumores, apreensivos, com tantas mentiras, tantas notícias que certamente virão, né, conforme hoje nós às vezes ficamos atordoados com tantas mentiras, quantas fake news, quantas notícias, e nós ficamos ali preocupados para saber se tudo isso, se essas coisas são verdades. Então, Jesus Cristo está dizendo para nós nos acautelarmos, ficarmos atentos, não se deixar envolver, né, pelas notícias, esperar em Deus, né? Porque realmente haverá guerras, né? Haverá guerras também. Então, e essas guerras vão acontecer, mas não será o fim, não serão as guerras que vão acabar com tudo. Claro que com as guerras virão fomes, né? Virão as fomes, virão as pestes, as epidemias, porque guerra destrói tudo, destrói hospitais, destrói as cidades, né? As fábricas, os meios de transportes, de alimentação. Então, virão então as calamidades, pestes, fomes, epidemias, né? E também, junto com isso, terremotos. Então, veja só que são palavras que Jesus Cristo está nos alertando que irão acontecer. Então, temos que crer que são palavras do próprio Cristo. Tudo isso é só o princípio das dores. Então, isso é só para começar. Veja só que sofrimento nós iremos passar se porventura estas coisas virem no nosso tempo. Tudo isso é só o princípio das dores, conforme está aqui na Bíblia Sagrada. E nós, que atitude nós devemos tomar se porventura nós estivermos no meio dessa tempestade aí do final dos tempos? Nós seremos atormentados, né? Principalmente se falar no nome de Jesus Cristo, seremos perseguidos, muitos serão até mortos, né? Começar a falar no nome de Jesus Cristo, muitos serão mortos, nós seremos atormentados, seremos odiados por causa do nome de Cristo. Veja só a que ponto vai chegar o ódio humano. Muitos se escandalizarão, vão ficar envergonhados, vão começar até a voltar a pecar, né? A ofender, a se revoltar e voltar a pecar. Muitos se trairão mutuamente. Vai haver traição, irmãos contra irmãos, né? Amigos, pessoas vão trair umas às outras, enganar umas às outras e vão se odiarem uns aos outros, irmãos contra irmãos, até mesmo crentes. Isso não deve acontecer com ser humano nenhum. Esse sentimento de ódio, né? Jesus Cristo veio ensinar o amor, sobretudo
para os irmãos que se convertem, tá? Os irmãos que se convertem. Certa vez, quando ele disse que, e quando nós estivermos orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Você está orando, mas no teu coração você odeia alguém? Como pode isso? Um crente odiar um outro crente? O ódio não cabe bem em ser humano nenhum. Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para nos salvar, mas ensinou também sobre o amor. Então, no final dos tempos, surgirão muitos falsos profetas. Não é só de agora não. Tá? Já existia no passado, existe hoje, mas ainda surgirão mais ainda. Veja só, vamos ser enganados. Mais ainda surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A muitos. A nós não vão enganar. Tá? Muitos virão no nome de Cristo, até se dizendo como se fosse Cristo. Eu sou Cristo. Veja só, tem pessoas com essa mentalidade, né? Que se coloca até na posição de Cristo. Deus mandou eu falar isso. Falam coisas como se ele fosse Cristo. Veja só a que ponto chega a mentalidade do homem para se colocar no lugar de Cristo. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O amor de quase todos esfriará. De quase todos, ainda bem que não são de todos. De quase todos. O nosso não. O amor que Deus nos amou de tal maneira que deu a sua vida para nos salvar. Esse amor jamais acabará dentro de nós. Nada vai nos separar do amor de Deus. O amor de quase todos esfriará. Então, todas essas coisas virão no final dos tempos. Mas, ainda bem que tem esse mais aí que Jesus Cristo nos coloca aqui para nos fortalecer, para nos acalmar, para nos orientar, para nos dar a esperança. Ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nada disso, nem epidemia, nem guerras, nem fome, nada disso vai nos separar do amor de Deus. Então, que Deus te proteja aí onde você estiver, na sua casa, na rua, na sociedade, no trabalho, onde você estiver, que Ele te guarde e te proteja. Em nome de Jesus. Amém.